Rede Jovem vai começar. Boa noite, galera. Você que está aí conectado em mais uma Rede Jovem, é uma grande alegria, né, estar com vocês, né, mesmo não podendo estar presencialmente, mas eu creio que Deus tem uma palavra para ministrar teu coração. Então abra teu coração aquilo que Deus tem para ministrar a você nessa noite. Primeiramente quero mandar um abraço ao vivo aqui, né, para minha cameraman, minha namorada, né, Aninha, que tá me gravando aqui, né, fazendo toda a decoração aqui, todos os detalhes. Um abraço para os meus pastores, pastor Paulinho, pastora Conceição, para nossos líderes de jovens, Jean e Alane. Um abraço para minha célula, para a galera da célula que tá aí conectada e assistindo. Um só coração, um só desejo de ser. Então a palavra que eu gostaria de ministrar com vocês nessa noite seu tema se chama O Primeiro Chamado. Você já parou para pensar quando que foi chamar apareceu pela primeira vez na Bíblia? Quando a gente vê chamado, quando a gente ouve falar de chamado na Bíblia, só que esse chamado que eu quero falar não foi no contexto mais clássico que a gente sempre ouve em Isaías, né? Aquela famosa frase, envia-me a mim, é a mais clássica, né, quando o assunto é chamado. Também não foi antes na escolha de Abraão ou do povo de Israel, nem na convocação de Davi. Quase que obviamente quando a gente vê assim que a primeira menção de chamado, ela se encontra no primeiro livro da Bíblia. E qual é a história? A criação. É sobre isso que eu quero falar. Em Gênesis 3:9, a palavra diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Sabe, essa foi a primeira menção da Bíblia quando Deus chama alguém. Isso trata-se de uma fala do Criador com a sua criatura. Veja bem que ele não chamou Adão para uma obra, para um serviço, mas Deus está chamando Adão para si próprio, de volta à presença, está chamando Adão de volta à comunhão que eles tinham todos os dias naquele jardim, de volta para si. E o Criador sempre comparecia ali no horário marcado, na variação de cada dia, mas a gente vê aqui que o homem não estava lá. Então aparece que o primeiro chamado divino, o primeiro devidamente registrado que a gente vê na palavra de Deus. Sabe, eu não quero assustar você nessa noite, sim, daquilo que você tenha muita maturidade para entender naquilo aonde eu quero chegar com vocês nessa noite. Então talvez você possa se assustar com o que eu vou falar agora, mas chamado de Deus para nossas vidas não tem a ver com executar uma obra ou serviço para o reino de Deus. Você pode pensar, mas como não, Vinícius? Isso valia para Adão, o cabeça de toda a humanidade, e continua valendo para nós, para toda a humanidade descendente dele. Chamado antes de ministério, obra, serviço ou qualquer outra coisa mencionável é para relacionamento. Então primeiro nós somos chamados a Ele. O primeiro chamado nós voltarmos nosso coração a Deus. E aqui na Bíblia quando a gente não vê Deus perguntando: o que você fez de errado, Adão? Deus não pergunta para ele: Adão, o que você fez de errado? Chega aqui, Adão, chega aqui, meu camarada, o que você fez de errado? Também não questionou: Adão, o que você está executando para mim? Agora pense comigo. Deus onipresente, onisciente, Deus sabia fisicamente onde Adão estava. Mas não era essa informação que o Criador buscava. Então a gente vê aquela pergunta: onde você está, Adão? Disse ele: desde o início de tudo, há provas de que Deus não obrigava o homem a estar com ele, a passar tempo com ele. Ele chama, ele nos convida, mesmo sabendo exatamente onde nós estamos, mesmo sabendo o que a gente fez de certo ou de errado. Deus simplesmente nos chama para si e aguarda a nossa resposta. Acima de qualquer erro de realização, Ele quer a minha presença. Antes de qualquer coisa, Deus quer você. Antes de qualquer coisa, Deus quer você.
Antes de qualquer coisa, Deus chama você. Então Jesus ele veio, ele aprendeu o que é obediência, e Jesus sofreu, ele se fez sacrifício no lugar dos homens. Para quê? O objetivo não era fazer de mim um líder de célula, fazer de você apenas um líder de célula, fazer de você um grande líder bem-sucedido, um grande pastor, um mega empresário. Mas o propósito de Deus, desde o início de tudo, era restaurar o propósito eterno com o Pai, que é o que? Relacionamento com Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16 diz isso. Não faz mais sentido quando a gente lê esse versículo de João 14,16, que Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus perguntou ao homem onde ele está. E Jesus afirma por meio desse versículo, por meio dele mesmo, é possível responder isso. Eu estou aqui de volta ao jardim para restaurar nossa conversa na viração de cada dia. E a gente lê esse texto, a gente vê que quando Deus pergunta onde estás, essa pergunta havia ficado sem resposta, ficou uma pergunta vaga. Onde está o homem? Não teve uma resposta ali imediata. Isso porque o Criador não encontrou mais a imagem que ele criou, mas ele encontra uma imagem deturpada da criação. O que foi criado, a imagem de Deus, já não estava segundo a imagem, mas não existia mais, porque o pecado já havia destruído o homem. Nós viramos humanos caídos. E depois de Adão, o único homem que existiu segundo o padrão de Deus foi Cristo, o último Adão. Há uma revelação muito interessante naquele momento que você vê Jesus diante de Pilatos. Quando Pilatos olha sangrando para Jesus, em João 19:5, Pilatos olha para Jesus e fala: eis o homem. Naquele precioso dia ali, Deus achou o homem, cara. Isso é muito incrível, a revelação que nós temos. Deus achou o perfeito Adão, Jesus Cristo, cabeça de todas as coisas. Foi uma revelação tremenda ali. Eis o homem, cara. Deus tinha achado novamente o homem, cara. Na imagem de Jesus. Uma imagem restaurada. E hoje Deus olha para você e pergunta: onde estás? Onde estás você? Onde estás você que tinha comunhão comigo todos os dias? Onde está você que tinha comunhão comigo todos os dias naquele jardim de intimidade? Mas Jesus não encontra mais você. Sabe, é que a gente tenha muita maturidade para entender isso. Cristo não morreu para fazer de você um profeta. O Messias não ressuscitou para dar-lhe um cargo. Jesus morreu para dar você ao Pai. Será que você consegue entender isso que eu estou pregando a você? Jesus morreu para dar você ao Pai e o Pai a você. Ele foi erguido de braços abertos para simbolizar a maneira como o Pai espera por mim e por você. Pronto para um abraço de intimidade. Ei, Jesus espera você, pronto para um abraço de intimidade. Quanto tempo que você não visita mais esse lugar? Quanto tempo que você não cultiva mais o teu jardim de intimidade com Ele? Ei, uma resposta de Deus para a tua vida hoje. Deus te espera de braços abertos novamente para a intimidade. Muitas vezes nós confundimos, a gente quer tanto qual é o meu chamado, qual é a minha chamada, mas eu não estou falando que você não deve descobrir qual é o teu chamado, mas não podemos quebrar esses princípios. Primeiro, o meu chamado é conhecer Jesus, é passar tempo com Ele. Se a gente não entender nosso principal chamado, também a gente não vai dar valor à resposta que Deus espera de nós. Sendo assim, do que adianta buscarmos a nossa função no corpo de Cristo se a base não existe? Que adianta a gente buscar sobre o que estamos tentando construir isso? Sobre qual que é a nossa motivação?
É interessante que assim que a gente se converte, uma das primeiras coisas que dizem para nós é: você tem um chamado lindo para frente, Deus vai te usar, você tem um chamado poderoso, Deus vai te exaltar sobre os teus problemas. Cara, isso não é errado isso, mas muitas pessoas confundem isso. E a consequência disso é que uma geração de cristãos que tem como principal objetivo, expectativa de vida, viver apenas as promessas. Mas antes de eu viver a promessa, eu tenho que passar o quê? Pela cruz. Ninguém tem isento de passar pela cruz. A gente quer saber muitas vezes qual é o meu chamado, mas esquecemos que o nosso primeiro chamado é o quê? Relacionamento. É voltar no início de tudo. É voltar lá no início. Muitas vezes a gente quer viver a custa desse chamado e não importa o que você vai fazer, que você vai derrubar o próximo para viver aquele chamado. Sabe? Preste muito bem atenção nisso. A igreja não é o meio de Deus me alavancar. Não. Eu sou o meio de Deus para edificar uma família na terra. Isso é ser igreja. Então a gente vê que Deus e Adão se afastam do Criador ali. E eu ouço dizer isso, que isso doeu mais em Deus do que o pecado de Adão em si. Isso doeu em Deus, isso doeu no coração do Pai. Voltar àquele jardim e não encontrar mais o homem, não encontrar mais a criação dele que havia sendo deturpada pelo pecado. Então talvez seja esse o motivo da exclamação mais terrível de Jesus que a gente vê em Mateus 15:34, a hora nona, que Jesus vem em alta voz e fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Sabe? Em outras palavras, Deus Filho chorava pelo afastamento. Naquele momento, Jesus, quando ele roga isso, por estar pela primeira vez em toda a eternidade longe de Deus Pai. Então é possível que Cristo tenha sofrido mais por estar distante do Pai do que sentir o pesar dos nossos pecados sobre os seus ombros, porque ele estava longe do Pai naquele momento. Cara, e longe do Pai não existe satisfação, não existe alegria, não existe plena alegria em nós, longe do Pai. E foi disso que a cruz se tratou. Deus criou o homem para estar com Ele e ser completamente satisfeito nele. Sabe, você só vai ser satisfeito completamente em Jesus. Se você for completamente satisfeito nele, aí você vai descobrir qual é o teu chamado. Aí o teu chamado vai valer a pena. Aí você não vai precisar ficar quebrando a tua cabeça mais. Porque você tem que encontrar uma plena satisfação em Jesus. Uma plena satisfação nesse lugar secreto todos os dias. Mas o pecado ele criou um abismo de separação. E como Jesus resolveu esse problema? Ele se fez ponte. E o fim dessa ponte chega onde? No Pai. E esse lugar basta. É esse lugar que Deus nos chama, tanto quanto chamou Adão, quanto chama cada um de nós todos os dias. Por que você acha que tantos líderes desistem dos seus ministérios? Por que você acha que tantos líderes desistem do seu ministério? Por que você acha que tantos líderes abandonam suas células? Por que você acha que tantos líderes caem em profunda tristeza, mesmo sendo ativo na igreja, mesmo participando do corpo? Porque não há satisfação plena fora do propósito eterno de estar com Ele. Muita gente quer viver um chamado a todo custo, mas esquecemos que para o meu ministério, para o meu chamado ser um chamado de sucesso, eu tenho que cultivar a relação com Ele todos os dias, frutificar nele e frutificar para Ele. Eu não posso fugir disso. Muita gente só quer cargos, eu quero um cargo. Não, Deus não criou você para ter um cargo numa igreja, Deus criou você para ser completo nele e para ser satisfeito nele, para passar tempo com Ele, para cultivar aquele momento todos os dias, não apenas uma oração no teu quarto religiosa, mas uma vida entregue a Ele todos os dias. E talvez eu estou falando com você nessa noite, você que está pensando em abandonar teu ministério, você que é um líder de célula, você que exerce algum ministério, algum cargo na igreja, e está pensando em desistir, não desista. Não desista. Volte para o início.
Desistir não é uma opção, nunca foi. Você tem que voltar ao jardim. Você tem que voltar ao jardim onde Deus está te esperando a cada dia, em cada variação do dia. Em cada momento Deus está te esperando ali, nesse lugar. E esse lugar basta, esse lugar tem que bastar para nós. Aí sim você vai ser completo no teu ministério. Aí sim você vai ter uma plena alegria no teu chamado. Você entende o que eu estou pregando agora? Você entende o que eu quis dizer lá no início? O primeiro chamado é estar com Ele. Só que muitas vezes a gente confunde chamado com vocação. Chamado divino eu exerço para Deus. Vocação é para o reino de Deus. Muitas vezes ninguém vai exercer completamente a plenitude exercendo apenas uma vocação. E é claro que existem alegrias, mas a plena satisfação é só no amado. Sabe? E hoje Deus vai restaurar o jardim novamente em sua vida. A volta ao início de tudo. Ei, se for preciso você dar um restart na tua vida, você voltar desde o início, cara, volta. Hoje é a oportunidade de você voltar novamente para esse lugar e você ser completamente satisfeito nele. Aí sim o teu ministério vai fluir. Aí sim o teu chamado vai fluir. Porque é naquele lugar no secreto que Deus vai mostrar qual é o teu chamado, qual é o teu papel dentro do corpo de Cristo. Nós temos que entender isso, nós temos que ter a maturidade para entender isso. Então o primeiro chamado é no jardim. Ei, Deus está te chamando nessa noite. Novamente aquele lugar de comunhão. Quanto tempo mais que você não visita mais esse lugar? Quanto tempo que Deus vai lá, espera por você e onde estás? Cadê Ele? Cadê o meu filho? Cadê minha filha? Deus continua esperando você ali e você não aparece nesse lugar. E você não aparece para cultivar esse lugar. Sabe, nessa noite Deus quer cultivar isso. E eu quero orar pela tua vida, aonde você estiver, aí no teu quarto, na tua sala, no teu smartphone, no teu tablet, onde você estiver. Eu quero fazer uma oração e eu creio que essa oração vai alcançar o teu coração nessa noite. Existe um lugar que basta. E esse lugar é nos braços do Pai. Eu quero que você feche seus olhos onde você estiver agora e vou estar orando e clamando pela sua vida. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós queremos que exista um lugar que basta, nós queremos que exista um lugar de intimidade, nós queremos que o Senhor nos chama, Pai, para cultivar esse lugar, Pai. Pai, nos leva novamente ao jardim, Deus. Nós queremos passar tempo com o Senhor, Deus. Nós não queremos apenas viver de forma egoísta o chamado que o Senhor tem para a nossa vida e não viver o chamado de carregar a Tua cruz todos os dias, de cultivar a Tua presença, Pai. Pai, nós só seremos plenamente satisfeitos, Pai, no Senhor, Deus. Nos Teus braços, Deus. Pai, nos leva novamente. Eu oro, Pai, dos Teus filhos, Pai, que estão pensando em desistir, Pai. Eu oro pelos Teus filhos nessa noite que estão cansados, exaustos, Deus. Pensando em largar seus ministérios, pensando em largar a obra do Senhor. Ei, não desista, não desista. Não é a hora de desistir. É hora de você voltar ao início. E se eu fosse você agora, eu parava tudo depois dessa ministração e voltaria ao início. Fechava a porta dos teus quartos, sabe? Depois dessa pregação, fecha a porta dos teus quartos, vá para esse lugar. Vá para esse lugar porque Deus te espera, porque Deus espera você lá. Sabe, cria o teu jardim de intimidade, deixe o céu descer no teu quarto, onde você estiver, deixe o céu descer na terra e deixe Deus invadir teu coração. Pai, restaura cada coração hoje, Deus. Mostra, Pai, o chamado deles, Pai. Nosso chamado primeiramente é conhecer o Senhor e estar satisfeito no Senhor, Pai. Por isso eu oro, Deus, abençoando cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, meu amado. E que Deus abençoe você de maneira sobrenatural. Amém? Um grande abraço e fique com Deus. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas.